O que você acha que Jesus diria a respeito de sustentabilidade financeira? E para começar esse assunto, eu vou te contar um diálogo que eu tive com um CEO de um grupo de colégios. E ele veio me justificar que a instituição dele estava muito bem alicerçada num tripé, que era a sustentabilidade social, a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade financeira. E quando ele veio contar isso para mim, ele parecia ser um grandioso gênio da lâmpada, mas eu fiquei pensando comigo mesmo, será mesmo que Jesus diria uma coisa dessa? A primeira palavra de Jesus que me veio à mente foi aquele caso em que apareceram os cobradores de impostos e Pedro falou para Jesus, e agora como é que a gente vai fazer para pagar a taxa? E aí que vem o primeiro dilema. Será que a gente deveria contribuir ou não com um governo corrupto e endemoniado? E naquela narrativa está descrito que Jesus disse para Pedro que para que esses caras não se escandalizem, para que eles não tropecem, então faz o seguinte, vai lá, o primeiro peixe que você pescar, arranca uma moeda de dentro da boca dele e paga o seu imposto e o meu. E a gente sabe que Pedro tinha uma personalidade mais revoltada, mais vermelhinha, se é que você me entende. Tanto que quando Jesus foi ser crucificado, ele tentou defender Jesus e cortou a orelha do guarda. Lembra disso? Então tudo se passa como se Pedro tivesse que voltar a trabalhar com pesca, só que era para resolver rápido esse negócio, não ficar perdendo muito tempo com a velha profissão que ele mesmo tinha largado, porque Jesus tinha o chamado a ser um pescador de homens. E essa história também me faz lembrar de uma outra palavra de Jesus, em que ele diz que quando alguém ferir a gente numa face, então a gente deve oferecer a outra. Quando alguém nos obrigar a andar uma milha, então a gente anda duas. E nesse caso, se alguém cobrar imposto da gente, então a gente dá até dobrado. Isso porque uma coisa é as pessoas te darem liberdade para você escolher o que você deve fazer. Outra coisa é elas quererem te controlar para determinar ou te obrigar a fazer alguma coisa que você não quer. E a questão da sustentabilidade financeira está dentro desse dilema. Será que a gente deveria dar prioridade por ter dinheiro na conta para poder pagar os impostos, por exemplo? Ou será que a gente deveria colocar o reino de Deus em primeiro lugar? O que foi que Jesus disse a respeito disso? E aí eu vou citar para vocês uma palavra de Jesus, em que, resumindo, ele quis dizer que a gente não deve andar ansiosos por coisa alguma, nem pelo que comer, beber ou vestir, porque se a gente colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça de Deus, então todas essas outras coisas nos serão acrescentadas. E na prática, como a gente faz para se comportar diante dessa palavra? Volta lá comigo para o caso do peixe. Jesus e Pedro estavam ali preparados para poder pagar os impostos? Aparentemente não, porque Pedro estava preocupado com essa situação. E Jesus resolveu essa situação basicamente utilizando um outro tripé, que é bem diferente daquele do CEO dos colégios. Primeiro, Jesus teve fé, confiança na palavra do Pai. Segundo, Jesus foi criativo e resolveu o problema de improviso, trazendo uma solução lá para Pedro pescar o peixe que tinha moeda na barriga. E em terceiro lugar, o mais importante era que eles deveriam permanecer colocando o governo celestial em primeiro lugar nas vidas deles e não ficar juntando dinheiro para pagar imposto. E pensa comigo se não era assim que Jesus vivia. Lembram que existiam mulheres que ajudavam com doações a sustentar Jesus e os discípulos? Eu posso te dar um exemplo na minha própria vida. Você acha que alguma vez eu juntei dinheiro para comprar algum imóvel? Não, a Patrícia e eu nunca juntamos dinheiro para comprar imóvel algum. Mas certa vez apareceu uma pessoa que a gente entende que foi colocada por Deus para doar um imóvel para a gente, que é o imóvel onde a gente vive hoje e onde também a gente montou esse espaço maker, que é chamado de Open Maker. E eu estou querendo dizer com isso, irmão, que existe sim sustentabilidade financeira, mas ela não vai ser fruto de uma ralação que eu vou ter que exercer com as minhas próprias mãos. Na verdade, essa é a parte de Deus nos sustentar quando a gente colocar o reino dele em primeiro lugar. E a gente poderia citar diversos outros casos, por exemplo, do jovem rico que queria seguir Jesus. E Jesus desafiou ele a doar todos os bens que ele tinha para os pobres. E outro caso é o do profeta Elias quando encontra a viúva de Sarepta. E essa mulher tinha só um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, que daria para fazer a última refeição com o filho dela. Mas Elias pede para a mulher doar tudo que ela tinha para ele, porque não faltaria nada para ela e para o filho dela. E assim acontece da farinha e do azeite se multiplicarem, de maneira muito parecida como a gente vê na multiplicação de pães e peixes. Quando as pessoas trouxeram um pouquinho que elas tinham, quanto mais elas dividiam, mais aquilo se multiplicava. E ainda tem gente que define a sustentabilidade financeira como sendo aquela gestão racional dos recursos financeiros.
Mas pensa comigo, irmãos, como é possível, racionalmente falando, eu dividir aquilo que eu tenho e então aquilo se multiplicar? Isso pode ser um absurdo para você, para outras pessoas pode ser um milagre, mas na verdade essa é a lógica do reino, essa é a maneira como Deus faz as contas. E se você tem interesse em compreender melhor as palavras de Jesus em que ele fala sobre a gestão das riquezas desse mundo, então dá uma olhadinha nessa playlist aqui e a gente se vê nas próximas palavras. Falou!